Trazemos de novo à antena da Rádio RCS o programa Bíblia Fala, também através do Hope Channel Portugal. É sempre um privilégio grande podermos estar consigo. Diariamente estamos aqui neste horário e, como tal, vamos iniciar mais um período de cerca de 10 minutos por aí a falarmos daquilo que Deus inscreveu e deixou escrito nas Sagradas Escrituras. Estamos com as Epístolas de Pedro. Vou convidá-lo a si, que está desse lado, a abrir a sua Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 3, para lermos do versículo 8 ao versículo 10. O versículo 8 diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Pedro, ontem começámos basicamente com o princípio destas palavras. É certo que há um desenvolvimento aqui que Pedro vai fazer sobre a questão do tempo, dos últimos dias, daquilo que está a ser programado, da dúvida e dos escarnecedores que enfim, vão ignorar esta grande verdade. Mas talvez aqui nós encontramos Pedro a explicar o porquê de uma possível demora com a volta de Jesus. Sim, essa aparente demora, o apóstolo Pedro, por um lado, reconhece-a, não a demora, mas a percepção de que existe uma demora. Se nós ontem analisámos aqui a ideia de que muitos são céticos e, portanto, deixaram de acreditar na volta de Jesus, e um dos argumentos que vão usar é precisamente onde é que está a manifestação dessa promessa, o apóstolo Pedro vai, no fundo, a partir daí, refletir na ideia de que isso significa que a nossa percepção humana é de que Deus está atrasado, ou o Senhor Jesus, no cumprimento dessa promessa. Exato. Daí que nós precisamos de ter consciência de que, no fundo, o que os versículos, analisando bem este texto, os versículos 9 e 10, parecem mostrar-nos claramente este conceito que, aliás, encontramos ao longo de toda a Bíblia, é que na pessoa de Deus nós encontramos um perfeito equilíbrio entre misericórdia e justiça. Ou, se quisermos, entre graça e sentença, o julgamento. É verdade que, talvez na linguagem, na percepção tradicional ou humana, se quisermos, estes dois conceitos parecem ser contraditórios. Ou seja, normalmente nós, se dissermos que uma pessoa é muito paciente, generosa, se quisermos, ou muito misericordiosa, isso é uma característica que nós identificamos numa pessoa e vamos, por oposição, dizer à outra pessoa que é extremamente impenitente, uma pessoa que é extremamente justa e reta, e parece haver uma separação, uma linha que separa as pessoas cheias de graça, por exemplo, das pessoas cheias de juízo ou capazes de proferir sentenças sobre outras. Mas o que é magnífico em Deus, como dizia, isso é uma característica nele que nós vemos traços dela desde o princípio da história, que a Bíblia nos conta, a história da humanidade, é que Deus, nele habitam perfeitamente a misericórdia e a justiça, a graça e o julgamento ou a sentença. E é assim que se compreende esta argumentação, se quisermos, esta reflexão do apóstolo Pedro, de que, por um lado, Deus, em Jesus Cristo, ainda não se manifestou, e ele vai apresentar, no fundo, como justificação para essa aparente demora, o facto de ele ser extremamente misericordioso, e como não quer que ninguém se perca, mas que todos venham realmente a esta possibilidade, não é, de arrependimento. Por isso é que o apóstolo diz que ele é longânimo para convosco. Esta longanimidade de Deus é uma característica magnífica que encontramos nele, que é ser paciente, enquanto Deus é paciente a esperar pelos outros, pelo bem dos outros, pela mudança no coração das pessoas, e ele tem a capacidade de esperar que isso aconteça. Ora, se Deus é longânimo connosco, ele está a revelar, portanto, a sua graça, porque é isso a graça de Deus, é um dom imerecido. É como se, no caso, aplicando a ideia de graça à volta de Jesus, poderíamos dizer que o ser humano não merece que Jesus esteja à espera. Merecia que Deus há muito tempo já tivesse irrompido nesta terra e cumprido o seu plano e executado o seu plano, mas Deus é tão longânimo que ele
tem a paciência suficiente para esperar que mais pessoas tenham conhecimento, se arrependam e, portanto, a sua misericórdia se possa revelar na sua plenitude. Mas o mesmo versículo vai revelar o quê? Que quando esse dia chegar, e por isso não é que Deus esteja atrasado, Ele está à espera do dia exato que Ele na sua misericórdia definiu, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que Ele virá para muitos como um ladrão, e nós sabemos que esta imagem de Deus que vem, Jesus que vem como um ladrão, é uma imagem, aliás, que Jesus usou. Pedro está aqui a reutilizá-lo, a repeti-lo. Ele com certeza ouviu e estaria a recordar as palavras do próprio Jesus. Nós lemos isso no seu famoso sermão profético em Mateus 24, quando ele diz claramente que o Filho do Homem virá como um ladrão e vai surpreender a muitos. Mas é interessante notar esta realidade. O ladrão tem esta característica de vir na noite, vir escondido, de não ser esperado. Mas é curioso que Jesus, quando se referiu ele próprio à ideia de que ele viria como um ladrão, ele também diz que o Senhor virá nas nuvens do céu, diz que virá como um relâmpago e que todos o verão. É interessante porque parece haver aqui uma contradição entre esta possibilidade. Ou a pessoa vem à luz, às claras e toda a gente a vê, ou então vem como um ladrão e vem escondido e ninguém sabe que ela vem. Claro. Estas duas realidades ajudam a explicar esta ilustração entre um Deus que por um lado está à espera e é misericordioso ao ponto de parecer que está atrasado, mas ao mesmo tempo que vem com justiça e vai julgar. Porquê? A resposta, no fundo, para conciliar estas duas verdades é a ideia de que Jesus só se virá como um ladrão para aqueles que estão distraídos, não atentos e que no fundo não querem que ele venha. Porque o ladrão na nossa casa, ainda que sejamos as pessoas mais hospitaleiras possível e que adoremos ter a casa cheia de gente, como as pessoas hospitaleiras são, mas a única pessoa que o hospitaleiro não quer em sua casa é o ladrão. É aquele que vem às escondidas, que não se anuncia e que vem para fazer mal. Então isto denota o quê? Esta grande verdade que aqueles que não amam a Deus, não querem a manifestação de Jesus na sua vida, esses vão estar tão preocupados com outras coisas, tão focados nesta terra, tão com o olhar, digamos, tão fora da sintonia das coisas de Deus, que esses, quando Jesus se manifestar, vão ter a percepção de que a sua casa foi arrombada ou assaltada. No entanto, os outros são aqueles para quem Deus foi misericordioso e cheio de graça. Esses, quando virem a manifestação de Jesus, esses vão se encher de gozo e de alegria. Quer dizer, não vão ter a percepção de que apareceu alguém para os roubar. Vão ter a percepção de que apareceu aquele a quem aguardavam, que é uma expressão bíblica. É interessante ver aqui que, e podemos salientar isto, é que Deus tem um dia específico para Jesus voltar. O próprio Jesus respondeu a quem lhe perguntou quando é que isso vai acontecer. Ele disse claramente, ninguém no céu saberá, a não ser o Pai. Há um dia específico, há um momento específico marcado no calendário de Deus, digamos assim, para esse momento. E diz aqui que o Senhor em nada retarda a sua promessa, ou seja, quer queiramos, quer não, havemos lá chegar. Não é? E esse dia acontecerá. E quando for esse dia, não há volta a dar. Por isso é que o apóstolo Pedro, para ajudar a compreender isso, vai usar esta imagem, que aliás é uma imagem que está nos Salmos, não é? Já o Salmo 90 dizia que 1000 anos aos teus olhos são como um dia. Ele vai dizer precisamente isso para mostrar precisamente que a concepção que Deus tem do tempo e da realidade é completamente diferente. Portanto, ele não está atrasado. O dia que ele determinou é que ainda não chegou. Pois, se calhar nós é que estamos atrasados em aceitar essa realidade, não é? O atraso é nosso e a evidência de que o atraso é nosso, e aqui, talvez para quem pudesse eventualmente ficar confuso com esta ideia, é nosso no sentido em que a humanidade ainda está muito longe de se entregar ao seu Senhor, de ter fé nele, de preparar-se para esse reencontro. Daí que a misericórdia e a graça de Deus, elas estão a permitir que esse dia esteja ainda à espera de acontecer, mas a grande verdade é que esse dia virá. Vai mesmo e, acontecer. portanto, não há um atraso da parte de Deus. Deus está, na verdade, a contar o tempo segundo o conhecimento perfeito que Ele tem. Segundo a sua longanimidade. Essa sua longanimidade. Quando o dia chegar, então
como é que essa paciência e a misericórdia de Deus se vão manifestar? Salvando aqueles que creram nele, mas a sua justiça e a sua sentença também nesse dia se vão manifestar, portanto, ao mesmo tempo que a sua graça, julgando aqueles para quem ele será como um ladrão. Porquê? Porque não estiveram atentos, não estão preparados, aliás, como o apóstolo Pedro diz, pelo contrário, foram escarnecedores, pondo em causa a sua vinda. Seguramente Deus não nos vai querer, nem nós quereremos ser encontrados nesse grupo, mas naqueles que, quando virem esse clarão nos céus, hão de exclamar louvores a Deus e dizer: aí está o Deus bendito a quem nós aguardávamos. É a nossa esperança e sincero desejo que você faça parte desses que um dia poderão encontrar-se com Jesus e poderão viver eternamente com Jesus. Nós queremos lá estar, mas queremos que você também esteja. Portanto, prepare a sua vida para esse encontro. Ouça aquilo que Deus tem para lhe dizer e tudo o resto Ele acrescentará à sua vida. Quanto a nós, voltamos amanhã neste mesmo horário. Até lá.